Oi, oi, oi! Estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre por que você não prospera quando você não encerra ciclos. E, mais uma vez, Bianca está chegando aqui. Já vou incluí-la para falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo já adicionar aqui. Bianca, veja se consegue pedir para convite. Oi, oi, oi! Oi, tudo bem? Eu estou bem, e você como está? Tudo bem, graças a Deus também. Então tá bom. Bora. Bom, tema de hoje: por que você não prospera quando não encerra ciclos? Já que estamos Que falando de encerramento de ciclos, né? Nesse momento. exatamente. E que linda a cor da sua blusa, Carol. Se fosse ontem, a gente ia estar mais ou menos em sintonia. Hoje eu tô de Você viu branco. só? Não, eu estou na cor da minha cartela. Né? Não da minha coloração pessoal. Essa daqui é mais próximo da minha coloração pessoal, né? A de fora. Mas a de dentro, toda a minha cartela, dentro da minha paleta, né? Você tá de casaco? Menina, eu tô. Mas é fininho. Hum, é Tá doida, calor, né? né? É, exatamente. É. E aí, Carol, vamos falar sobre encerramento de ciclos. Hoje acabou de efetuar o pagamento, né? Uma cliente minha e amiga que fechou para ir para o workshop. E ela me mandou uma mensagem, não vou conseguir ler exatamente o que ela falou, mas ela me mandou uma mensagem hoje e falou: quanto que é o workshop? Aí eu falei, R$ 125. Ela pegou, fez o depósito e falou: eu senti no coração que eu preciso estar nesse workshop. Estou sentindo uma energia diferente, uma vibração diferente. Aí eu Sim. falei, é isso? É. E é um pouco do que a gente conversou daquela vez, né? Tipo, eu vivi uma situação que eu me arrependi e a Bianca virou e falou assim, Carol, não faz, não insiste, né? Não faz. Se o seu coração tá falando pra você não falar, não fala, né? É, Enfim. Porque senão o arrependimento vem, enfim, e veio mesmo. E é isso. é o que a gente fala muito, né? Sobre sentir. Tem uma cliente minha que ela fala pra mim que uma das coisas mais importantes que eu tenho ensinado pra ela é sentir exatamente o corpo antes de tomar qualquer decisão. Se a gente aprendesse isso na escola, né? Talvez seria tudo diferente, mas realmente o nosso corpo, porque você não estava querendo fazer, você não estava querendo falar, mas você falou, enfim, só você sabe o motivo aí que fez com que E o, você e o se inverso também é posicionasse. verdadeiro, né? Porque às vezes, né? Por muitas vezes, na verdade, eu costumo ver mais o inverso aqui. São as pessoas que ficam ensaiando muito, tem alguma coisa falando, fala, se posiciona, e a pessoa não se posiciona, enfim, o inverso também é verdadeiro, né? Que eu, É. geralmente eu peco pelo excesso, que eu falo mais do que eu devia às vezes. Não, é que a gente já aprendeu que quando vem tem que falar, né? É, Quando vem tem que falar. O ruim é quando vem para não falar e a gente fala. Esse que é o pior de tudo. sim, sim, é isso. Mas É, a gente aprender a se escutar, né? é. E É aí, interessante você começar falando sobre isso, porque na própria inscrição do nosso formulário tem muitas perguntas. O que você sentiu? Você sentiu o que você sentiu de fazer, enfim, daquele outro formulário? exatamente. Ah, daquele outro formulário que você me mandou hoje, você está dizendo? Isso. Ah, entendi, tá. Tem muitas perguntas atreladas a essa questão do sentimento e coisa e tal. Mas vamos. Ai, ai. Vamos lá. Em relação ao tema de hoje em especial, né? Por que, que as pessoas não prosperam quando não encerram ciclos, né? Quando vem essa pergunta de bate-pronto, já vou jogar a bola aqui para você, mas também posso desenvolver alguma coisa aqui logo na sequência também, tá? Mas quando a gente pensa nessa pergunta em especial, Bianca, o que vem para você? Por que, que é que as pessoas não prosperam quando não encerram ciclos? Existem várias questões, né, Carol? Só que eu, como uma boa consteladora, antes de entrar na live, tirei duas cartas, né? E aí, sim, é muito doido, mas uma da constelação mesmo, que a gente usa das frases sistêmicas, e outra do despertar feminino. E aí, a primeira que eu tirei, que foi da constelação, deu: eu sigo para a vida, né? E ontem eu falei um pouquinho nos meus stories e tal, e falei no meu grupo de mentoria ontem à noite a respeito do quanto
do quanto a diferença entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Do que a gente está olhando para a vida mesmo. Então, quando a gente está falando de encerrar ciclos, eu estou achando que eu estou disponível para a prosperidade, eu estou olhando para frente, mas na verdade a gente está olhando para trás, né? Nossa alma ficou presa em algum lugar aqui no passado, que a gente não encerrou o ciclo, né? Existem várias situações, mas pegando aqui na cartinha, a outra cartinha deu mãe. Olha que doido. E na cartinha da mãe ele fala: eu tenho a mãe certa para mim, com ela aprendi a amar e me relacionar. A relação com a mãe é a mãe de todas as relações. Sendo assim, tomo o seu amor para me relacionar. De ti, mãe, recebi o suficiente, a vida. Reconheço tua grandeza e o preço que você pagou para passar a sua vida adiante através de mim. Permita que a minha vida e meu destino sejam mais leves. Te honro vivendo no presente com êxito e gratidão. Uau! Caramba! Assim, nas nossas primeiras lives sobre essa questão da prosperidade, a gente falou um pouco sobre o conceito Bert Hellinger, né? Tipo, de que o dinheiro vem com a mãe. A Também Maiara, Laia. começamos. Play, né, Mayara? Começamos. Uau! Cartinhas profundas, né? É, Bem profundas. Bom, quando você me fala assim da primeira cartinha do Eu Sigo para a Vida, para mim tem tudo a ver com esse lance do encerramento de ciclo mesmo, né? Porque eu tudo. só consigo seguir para a vida quando eu consigo deixar para trás o que precisa ficar. Isso. Automaticamente estou falando sobre encerrar ciclos, né? E nesse sentido, né? Até pensando em prosperidade, pensando que prosperidade não é apenas o dinheiro, enfim. Eu trouxe uma frase que me marcou muito aqui sobre esse tema, que diz assim, ó. Quando você insiste em ficar num lugar onde não há troca, o sistema entende que você está devendo a si mesma. E isso reflete em todas as áreas. Ok? Então, Ok. prestem bastante atenção aqui, principalmente nas relações em que não há equilíbrio de troca. Né? Onde vocês estão dando mais e recebendo de menos, de alguma forma a dívida vai vir. Né? Mas, Carol, olha essa carta que ela diz. A relação com a mãe é a mãe de todas as relações. Uau. Né? Inclusive a nossa relação com o dinheiro, porque é a partir dessa figura, é a partir da mãe que a gente aprende a se relacionar com o mundo, né? Uhum. Então, assim, o quanto é importante olhar para essa relação, o quanto é importante o primeiro passo, eu sempre falo para todo mundo. Você quer mudar de vida? O primeiro passo é olhar para a sua relação com seus pais, né? Principalmente com a mãe, justamente por causa disso, porque eu acredito Maior muito vínculo, né? nisso. Assim, a relação com a mãe é a relação, sim, de todas as mães. É a partir dessa relação que eu aprendi a me relacionar com o mundo. Então, como que tá essa relação internamente? As pessoas que estão assistindo, se tiverem perguntas, se quiserem fazer comentário, ajuda eu e a Carol aqui. Maiara, não Inclusive, fique quieta. inclusive se faz algum sentido isso que a gente está falando, o que que faz, o que que não faz, enfim, né? Para que a gente possa ir argumentando em cima do que vocês vão trazendo para a gente, assim, né? Mas pensando até nessa questão tipo, de ciclo versus prosperidade, enfim, da gente. Eu trouxe aqui esse paralelo dessa frase com o conceito de equilíbrio de troca e etc. Mas pensando até em encerramento de ciclo, se a gente for pensar num contexto profissional, quantas vezes a gente insiste numa empresa que a gente não acredita mais, né? E muitas travas podem vir daí. Quantas vezes a gente continua em um relacionamento que já está, inclusive, falido? É comum Eu a ia gente usar falar esse que termo, falido. isso. Quantas vezes a gente insiste numa amizade que não dá mais? Porque, assim, eu vi um vídeo ontem que acho que faz muito sentido com esse lance de encerramento de ciclo, que é quando uma relação acaba, e não vamos dizer de relação só amorosa, vamos dizer de qualquer tipo de relacionamento. O luto maior é para aquela versão nossa que vai deixar de existir por causa daquela relação. Que isso é encerrar um ciclo. Muitas das vezes, né, eu falo isso, né, já falei inúmeras vezes, assim, no último relacionamento que eu vivi, assim que eu me separei, eu percebi que eu estava literalmente conectada com a ideia do que eu projetei,
Eu não estava sentindo falta, tipo, da pessoa em si, mas sim da ideia e das ideias, dos planos e etc, né? Da Que o expectativa que luto, você criou em cima dessa relação. o luto já não tinha mais a ver com a pessoa, até mesmo porque já havia uma desconexão há muito tempo, porque nenhuma relação acaba de uma hora para outra, né? Mas havia uma desconexão há muito tempo e depois a minha insistência era uma insistência no meu apego aos planos que eu tinha feito na minha cabeça, porque os planos eram meus na minha cabeça, tipo, só meus, assim, inclusive. Isso. Mas você falou a palavra apego, que eu falei recentemente que uma das maiores lições que a gente tem que ter na vida é o desapego. Porque às vezes é o apego que faz com que a gente não consiga encerrar ciclos. Mas é apego a uma história, é apego a um sonho, é apego a uma situação, é apego a algo que eu criei, a uma Sim, expectativa. e pensando tipo, no conceito de relacionamento, né? O apego ao que um dia foi bom. Um dia foi bom, mas já tinha bastante tempo que não era mais, enfim, né? Isso. Enfim, a Mas gente também tem tem que a história do, reconhecer. assim, né, Carol? Eu conheci um cara, eu gostei desse cara. Esse cara entra no perfil que eu quero, mas alguma coisa faz com que isso não vá para frente, né? E as pessoas falam, não, mas se não for esse, eu não vou encontrar um cara igual a esse. Quem te disse? Né? É o apego. Quem disse isso para você? E, assim, às vezes a relação acaba, o negócio não vai para frente, porque eu acredito muito, e isso é o que faz muita diferença na vida, que existe algo maior, né? Aqui, Sim. vida, Não, Deus, universo, seja o que for. e você sabe que um dia desses, né, uma pessoa virou para mim e falou assim: Ah, porque me falaram aí, tipo, nesses tarôs da vida e tal. Ah, me falaram que tem alguém que prendeu a minha energia amorosa, por isso que eu não tô dando certo com ninguém e tal, não sei o quê. Eu falei, aham. Eu não tô duvidando, tá, gente? Pelo amor de Deus, super acredito nesse aspecto da espiritualidade, mas assim, nesse contexto em especial, eu falei assim, cara, foca na sua energia. O quanto que, ao invés do que as pessoas estão prendendo a sua energia amorosa, o que, que você está presa em alguém? Porque no caso dessa pessoa tem uma energia bem fixa em uma pessoa. Ela está sendo fiel a uma pessoa que foi no máximo ficante na vida dela. Tá Mas sendo apegada essa apegada. ideia. Isso. Na verdade, ela está sendo a esposa de uma pessoa que não tratou ela nem como ficante. Enfim, é mais ou menos isso, sabe? Então, assim, é o quanto que a gente também se coloca nesse lugar de se prender a alguém, porque fica idealizando a pessoa, seja no início de um relacionamento e coisa e tal, e não enxerga ali os sinais claros do que é que realmente está acontecendo e aparecendo, né? Uhum. Enfim. Eu acho, Carol, que é uma coisa de da gente ter certeza, tudo na vida que tem que acontecer flui. O que você precisa, eu vi essa uma frase esses dias que eu vou repetir aqui, ela veio muito forte agora. O que você precisa forçar não tem força. Uau. Então, assim, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma amizade, seja um projeto, seja o que for, o que você precisa forçar para acontecer não tem força. Então, só que a gente fica apegado a essa ideia, né, a esse sonho, ao que a gente projetou e não consegue se soltar e confiar que realmente a vida sabe o que é melhor pra gente, né? Se eu tô num lugar e de repente isso não dá certo, a gente não vai ficar triste? Claro que vai, né? Foi uma parte nossa que a gente deixou lá, foi um sonho que a gente deixou lá, colhe isso que tá vindo, mas não fica parado. Quando alguém fala minha energia ficou presa lá, quando a gente está falando de encerramento de ciclos, ontem eu falei lá no meu grupo de mentoria. Existem várias versões nossas e pedaços nossos ficam espalhados pelo caminho, pelas nossas histórias. Enquanto a gente não encerra esse ciclo, sim, a nossa energia está lá. A minha energia está num relacionamento que eu não engoli direito o término, está numa relação conflituosa com os meus pais, está numa relação conflituosa com os meus filhos, está num trabalho que eu saí, ainda não engoli a forma que eu saí. Então, sim, enquanto eu não trabalho a aceitação, que eu acho que é o mais importante, enquanto eu não trabalho a aceitação de que tudo foi como tinha que ser, a minha energia está presa nessa situação. Sim. A gente volta para o lance da importância de encerrar os ciclos, de aceitar o que foi, para poder seguir, né? E nessa linha de falar de encerrar ciclos, a gente pode pegar o gancho para falar um pouquinho do workshop, né? A gente começou, falou, mas não falou, enfim. É, Acho que a gente pode contar um pouquinho do workshop.
O workshop é exatamente para isso, para a gente mostrar um pouquinho sobre como as leis sistêmicas, sobre como utilizar as leis sistêmicas para esse encerramento de ciclo. Mas não só o encerramento de ciclo em todas as áreas, igual a gente está falando. Porque eu posso chegar para você hoje e perguntar para você, Carol, tá tudo em paz dentro de você? Só que de repente tem alguma coisa que não tá em paz, você sabe que não tá. E você vai falar para mim que tá. Né? A pessoa ela ainda tenta se enganar. Porque a gente sabe quando fica um e se. E se eu não tivesse sido demitida daquele emprego? E se eu tivesse me comportado de outro jeito? E se essa relação não tivesse terminado? Esse e se que a gente carrega é uma dificuldade em encerrar ciclo. É uma resistência, né? Então, a resistência causa a não aceitação. Então, no workshop a gente vai mostrar como que a visão sistêmica ajuda a gente, principalmente trazendo as leis sistêmicas na prática, no dia a dia, como que isso ajuda a gente a fazer esse encerramento de ciclos, porque o novo não entra se eu tô cheia do velho dentro de mim, né? Eu preciso tirar esse velho para que o novo possa entrar. Por isso que muita gente, ano novo, ano que vem vai ser diferente, vou fazer um ano totalmente diferente, vou fazer isso e isso. O ano vira e tudo fica igual, porque você é a mesma pessoa. Voltei aqui, que estava passando um carro com bastante barulho. E aqui eu repito uma frase que eu falo com uma certa frequência, inclusive, né? Já dizia meu amigo Einstein. Ele diria que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? A Tatiana falou, preciso disso. É isso, vem para o workshop, Tatiana. Olha, tem uma frase que eu sempre falo nos meus stories. Você não vai sair do lugar que você tá com a mesma consciência que te colocou aí. Não vai. A única maneira da gente mudar a vida, da gente mudar qualquer coisa, transformar, se abrir para o novo, é tentar entender o que está no meu inconsciente, que é expandindo a consciência. E você sabe que você está falando de um tema, no final de semana eu fui para uma reunião de psicólogos. E, enfim, a crítica à constelação é um negócio constante, né? Enfim, quando eu inicio a pauta da constelação, já observo quem é que está quem é que tá ao redor, enfim, para poder cuidar aqui, cuidar um pouco mais de como falar, enfim, trazer um pouco mais de conceito, de embasamento, para não ficar de forma tão aleatória, né, e ser bombardeada. E eu sei que dentro dessa linha dessas críticas e tudo mais, tem um lance que... Nossa, eu perdi completamente o que eu ia falar, gente. Você já falou? Você está falando do encontro de psicólogos que você foi? Não, do que sobre você a falou crítica da antes. constelação. O que você falou antes. Ninguém sai do lugar que está com a mesma consciência que te colocou Na mesma aí. consciência. E aí o que veio a pauta, tipo, terapia, o que é a vantagem da constelação, o que as pessoas vendem a constelação como milagre e tudo mais. E aí, o que eu coloquei, assim, que a constelação, ela é uma forma, literalmente, de projeção. É uma forma de eu me distanciar, pegar o meu problema e olhar ele totalmente de fora para tomar a consciência. Então, quando a gente pensa, tipo, nessa sua frase de que ninguém dá um próximo passo sem mudar o nível de consciência, a constelação, a terapia, as mentorias, é uma ótima oportunidade para você começar a enxergar a sua própria dinâmica numa outra perspectiva, né? Enfim. E à medida que você olha numa outra perspectiva, você, enfim, o repertório muda, você ressignifica uma série de coisas, enfim, é outra pegada. No workshop, a Jaque está assistindo aqui, quem já fez a inscrição do workshop recebeu ontem o portal lá do workshop, que tem o quê? Tem vários exercícios, tem o desafio dos 7 chakras, tem o seu desafio dos 30 dias de mente próspera e tem um áudio de reprogramação mental. Então, além da gente trabalhar o que vai trabalhar dentro do workshop ao vivo, existe alguns exercícios para a pessoa fazer no tempo dela, né? Porque esse portal vai ficar para ela, esses exercícios vão ficar para ela. Sim. A Jaque apareceu aqui na semana passada, a gente ainda não estava com 100% do desafio liberado, né? Ela só estava fazendo o desafio dos chakras, Isso. Mas eu vou te falar que, cara, eu sou muito suspeita, porque dos chakras eu fiz no passado, né? E conheci um pouquinho do seu trabalho em relação aos chakras. E esse desafio agora dos 30 dias foi muito, muito rico. Eu acho que quem não fez
E quem não fez todas as atividades perdeu muito, assim, sabe? Porque acho que ricas saíram as meninas, ricas de conteúdo, enfim. Não, principalmente as que venceram, as que estavam no topo ali do desafio, assim, sabe? Porque cada atividade é uma atividade que enriquece muito. E quem fizer a inscrição no workshop vai ganhar, né, a possibilidade de desenvolver uma mente mais próspera. Carol, assim, vamos lá. Eu vou falar por mim, você fala a sua experiência. Quando a gente entra nesse caminho e as pessoas fazem, traz uma coisa boba, né? Por exemplo, assim, vai, quem quer fazer uma transição de carreira, um exemplo, quer fazer uma transição de carreira, mas não tem visibilidade do que quer fazer na vida, do que o que eu quero fazer se eu não trabalhar com o que eu trabalho, com o que eu vou trabalhar. Aí você pergunta para a pessoa, quando você era criança, qual era o seu sonho? Uhum. Ou o que que você mais ama fazer? O que que é aquilo que você faria, que você faria até de graça, você não precisaria de dinheiro? As pessoas acham que responder uma pergunta dessa, ai, nada a ver. O que que isso tem a ver? Nossa, eu vejo aqui nos meus atendimentos, vejo aqui nas minhas mentorias, o quanto, quando a pessoa realmente se dedica para tentar entender qual que era o sonho dela de criança, ou o que que ela faria até de graça, né? Eu não precisaria receber. Tipo, eu faria isso aqui que a gente faz, o meu trabalho, a live é gratuita, mas o que eu trabalho, até de graça, se eu fosse milionária, até de graça, porque eu Mas amo. assim, na verdade você faz, vamos lá. Em É, muitos momentos você faz de graça. As pessoas, né, tipo, viu uma oportunidade aqui, você tá lá, você já tá dando suporte, enfim, você faz isso naturalmente, é, né? Então, você não é que você faria, você até faz, é que você também hoje reconhece que você pode ganhar dinheiro com isso. Ganhar não, isso. fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Ó, vou ter já que eu queria ser médica para cuidar de pessoas. Hoje sou nutri. E também gostava de escolinha. Hoje já dou aula. A gente acha que não, mas a nossa infância tem muita resposta, né, do que a gente hoje não consegue enxergar. Tem uma cliente minha do meu grupo de mentoria, Carol, que ela até manda assim. Ela assiste as nossas lives depois, gravada, né? Acho que ela não consegue entrar ao vivo, ela assiste depois gravada. Ela sempre me manda assim, um dia eu ia te mandar um print. Acabei de assistir a sua live da Carol. Já preparou a pipoca? E aí ela manda vários áudios, assim, do quanto ela expandiu a consciência dela de ouvir nós duas aqui conversando. Sim, sim. Eu tive relatos nessa linha do que você está falando, de pessoas que falaram assim: eu assisti o podcast umas 3 vezes seguidas, o nosso primeiro podcast lá sobre constelação. Eu assisti umas 3 vezes seguidas. E eu voltava e assistia, e depois coloquei de novo e assisti de novo. Enfim, e é um pouco disso, né? Das pessoas irem internalizando. E é como um livro. Se a gente lê um livro de novo, a gente vai perceber um monte de coisa que a gente tinha passado ali que a gente não tinha prestado atenção. Você está me trazendo isso, a primeira formação de constelação que eu fiz, meu professor falou assim, 1 ano de formação, ele falou, né, logo no primeiro dia de aula, todo final de semana, um final de semana por mês a gente estava lá, todo mundo chegou no primeiro com caderno e caneta. E aí ele entrou na sala, quando estava todo mundo, ele falou, pode todo mundo guardar o papel e a caneta. E aí todo mundo ficou assim, como que a gente vai assistir uma aula sem o papel e a caneta? Ele falou, o que a alma de vocês estiver preparada para receber, vocês jamais vão esquecer. E óbvio que aquilo, eu chegava em casa e anotava o que estava na minha cabeça, porque em algum momento eu sei que eu ia me perder. Só que hoje faz muito sentido. Semana passada eu fiz uma sessão de constelação que tudo que eu falava para a menina, ela ia anotando. E aí você percebe exatamente isso. Porque assim, eu já não sei se você já passou por isso aí, de fazer constelação e a pessoa falar, me dá a foto da constelação, eu não dou. Porque, sabe, constelação é um movimento de alma. Então, assim, se a sua alma está preparada para receber, o que ela está preparada para receber naquele momento, ela vai receber. Só que quando a gente tenta, a Jaque está aqui, não sei se ela já saiu, ela está fazendo o desafio dos 7 chakras, eu só respondo para ela assim, para de racionalizar. Para de racionalizar. Mas é difícil até pra gente, Carol. Né? Não vamos dizer que não, mas é difícil até pra gente, porque tem horas que acontece um negócio, a gente quer racionalizar. É onde dá sentido, né? Tipo, é uma forma de encontrar sentido naquilo, mas ao mesmo tempo o que dá sentido é o sentir. Olha que louco, né? Isso, é o sentir, a chave da vida é o sentir, só que a maioria das pessoas estão bloqueadas no sentir. Por quê? Com medo de sofrer.
Tô ouvindo Saúde? saúde, tá me espirrando aqui. É. Então, encerrar ciclos é isso. Primeiro é a pessoa ser sincera com ela mesma. É ser sincera mesmo. O que dentro de mim ainda está aberto. De quem eu ainda espero alguma coisa, né? Porque a gente espera sim. Pode falar que não, mas a gente espera. Eu gravei um vídeo falando um reconhecimento, um pedido de desculpa, sabe? Uma validação, uma aprovação. Então, assim, a vida é você não esperar nada de ninguém. Aí você está pronto para prosperar. Você já encerrou todos os ciclos que você precisava encerrar. E muitas vezes a gente tem que encerrar ciclos sozinha, internamente. Porque você não tem a Fala possibilidade. sobre isso. Não, porque você não tem a possibilidade de encerrar o ciclo. Não seria lindo? Eu vou encerrar um ciclo, vou sentar, vou conversar de uma forma madura e adulta e botar um ponto final nesse ciclo. Sim, Assim, seria belíssimo se todo mundo tivesse essa maturidade. Mas tem horas que não tem. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que encerrar o ciclo dentro de você, sozinho. mas você sabe, mas eu acho que sempre é assim, né? É sempre assim, porque eu estava conversando sobre isso com a Andrea na semana passada no podcast. Porque ela falou assim, não tem uma hora. Ela falou assim, chegou uma hora no meu casamento, depois que eu me separei, eu ainda estava querendo, né, de alguma forma, no final da relação, na verdade, eu ainda estava querendo insistir, enfim, mas chegou uma hora que eu mesma não queria mais. Chegou uma hora que tipo, encerrou esse ciclo, virou a chavinha. Sim, vira a chave. Só que assim, é bom quando a gente. O encerramento é sempre nosso. Estou aqui e o mais difícil é não racionalizar. O encerramento de ciclo é sempre nosso, é interno, sim. Só que quando a gente tem a possibilidade de conversar com alguém, com uma amizade, com uma relação, seja o que for, sabe, falar sim, o ponto final. A gente tem que trabalhar internamente para realmente dar esse ponto final. Porque o que acontece? Vamos falar de uma relação amorosa. Você botou o ponto final, mas ainda você fica, mas ele vai me procurar. Mas ele. Sobre a constelação, realmente a cartinha Eu Abençoo o Seu Caminho me marcou. Quando ela fez o processo de mentoria comigo. Assim, não, essa pessoa vai me procurar. Não, mas não vai terminar desse jeito. Não, mas a pessoa vai me procurar, a pessoa sente a minha falta, né? Ego, Você né? fala. Ego. Isso. Eu falei ontem lá no meu grupo. Quem tá te comandando? É o ego ou é a alma? Porque o ego quer racionalizar, o ego quer essa certeza, o ego quer proteger a gente, é o ego. Porque a alma é difícil, né? Seguir a alma. Lá vem a Carol com as cartinhas. Agora eu faço diferente. Gente, quem é que tá precisando ler essa cartinha? Vamos lá, de novo. Agora eu faço diferente. Desculpa, Bianca. Não, imagina, é isso, é desse jeito. Mas é exatamente isso, Carol. O encerramento de ciclo, ele é interno, só que a gente precisa aprender a encerrar esse ciclo internamente. Porque o que que acontece quando você está falando do ego? Você terminou uma relação, aí o ego fala, não vai ficar desse jeito, ele vai vir me procurar. Ou ela vai vir me procurar. Não, vai vir conversar. Não é possível, que depois de tudo é assim que vai terminar. O ego tá falando disso. Uhum. Você precisa acolher isso que tá vindo. Você precisa acolher esses sentimentos, acolher essa emoção. Não, e ainda tem aquelas que assim, eu não acredito que ele me trocou por outra, né? Tipo, não acredito que ele me trocou por outra e eu ainda quero. Não, mas eu quero, eu sou melhor que ela, então eu vou continuar insistindo. Mesmo que ele não me queira, eu tô aqui, né? Isso. Uhum, é. Encerrar ciclos é uma coisa que ninguém ensina a gente como encerrar de verdade. Eu posso te falar por mim, né? Quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento, principalmente no pensamento sistêmico, caraca, você olha para trás e fala, quanta coisa não encerrou. Você lembra do exercício do René na formação? Das De folhas no chão ou não? das folhas no chão do trabalho? Para mim, o que mais me marcou do René foi o lance do equilíbrio do receber demais também, de que não era confortável a posição do receber demais. Mas tinha um exercício que era você, tipo, se despedir de cada um dos seus principais relacionamentos, não foi Isso, isso? ele fez os principais relacionamentos e teve um que ele fez do trabalho. Eu acho que, olha, pensando agora que a Do gente está trabalho não me conversando, lembro. pensando agora que a gente está conversando, a aula do Renê foi muito de encerramento de ciclo, né? Porque realmente teve esse de você colocar os papéis da âncora de solo e encerrar esses ciclos com os seus antigos relacionamentos.
E se você parar para pensar, ele fez esse exercício, 500 pessoas que estavam lá na turma, eu acho que estavam com coisa pendente nos ex. E a gente acha que não tem nada pendente, que tá tudo resolvido. Acabou, acabou. Não, calma, acabou, acabou. Mas internamente acabou mesmo. Sim. Né? Fui demitida desse emprego, não, não quer mais. Acabou mesmo. E aí, o que que eu percebo nesse processo? Se a gente não encerra o ciclo mesmo, de verdade, internamente, a gente não se abre para o que está vindo. E eu acho que nessa linha vale o reforço aqui de que encerrar é honrar, né? Porque, de certa forma, as pessoas atravessam a gente, o trabalho atravessa a gente, enfim, tudo isso muda a nossa coloração. Eu vi um vídeo esses dias que era uma pessoa atravessando outra e depois que elas se cruzavam, tipo, mudava o desenho dela por dentro. E eu acho que é isso que acontece com a gente. Toda vez que a gente se relaciona com uma pessoa diferente, essa pessoa nos atravessa. Toda vez que a gente vai para um trabalho novo, esse trabalho também nos atravessa, a gente gostando ou não gostando, enfim. E encerrar ciclos também é a gente olhar para isso que está atravessando a gente, honrar o que a gente aprendeu e poder liberar o que não faz sentido, né? E muitas das vezes a gente fica ali preso ou então critica super um determinado ponto, também é uma forma de não encerrar. Sim, assim, vou trazer o que você adora, que é a gratidão. É agradecer o que esse ciclo me trouxe. Só que o problema é que às vezes o ciclo não traz aparentemente algo positivo, né? De primeiro momento. Só que depois lá na frente a gente vai ver o quanto esse ciclo, que aparentemente foi dolorido, foi difícil, me trouxe de aprendizado, me trouxe de grandeza. Então, é você ser grata a tudo que viveu, né? Que é quando você fala de honra, é o quanto. Hoje eu estava conversando com a Carol, que você conhece. Estava conversando com a Carol e eu falei para ela o quanto muda a nossa vida quando a gente começa a olhar. Assim, eu tô olhando para você, Carol, você acabou de chegar na minha vida. Você despertou algo dentro de mim que não diz sobre você, diz sobre mim. E por mais que você tenha despertado algo de uma maneira, se despertou algo dentro de mim de uma maneira ruim, né? Aparentemente, eu falei para Carol, não é fácil, mas graças a Deus, eu tô nesse lugar de você não guardar mágoa, de você não guardar ressentimento, de você não guardar raiva, porque eu sou muito grata a essa pessoa por ter entrado na minha vida e ter despertado isso dentro de mim nesse momento. Ai, senhora. É desafiador entrar nesse lugar. Maiara, você está falando muito pouco hoje. Fala mais. A gente gosta. Você e Jaqueline. Ela anda mais quieta ultimamente. Maiara, a gente faz um podcast, né? A gente grava o Papo Sistêmico agora todo mês que a gente grava. Inclusive, o outro episódio vai sair quinta-feira. E tem duas pessoas, né, que fazem a entrevista com a gente, a Patrícia e a Andréia. A Patrícia, eu e a Carol, a gente fala para a Maiara, se vocês soubessem. A Patrícia, a gente fala, Patrícia, você tá olhando pra gente, tá falando, essas duas são doidas, ou a gente tá dando um nó na mente da Patrícia, dá para perceber enquanto ela tá entrevistando, a gente tá dando um nó na mente da Patrícia que ela fica, assim, a Andréia dá para ver que ela vem com perguntas, a Patrícia parece que ela fica um pouco estática. Eu falei, Patrícia, tem a sensação de que você tá olhando pra gente, eu tá dizendo, meu, essas duas são loucas, ou a gente tá dando um nó na mente dela. Ai, ai. E o pior é que a gente nem dá tempo, né? Quando é uma ou outra que tá ali, ó, falando e respondendo, enfim. Ai, gente. Mas sabe o que é? Eu vou trazer uma coisa aqui, inclusive sobre o encerramento de ciclos, que é o que a gente está conversando. Mas, Carol, não sei se você já se fez essa pergunta, que às vezes a gente fala assim, o dinheiro não chega, sei lá, se você, gente, encerrar ciclos, amor de mãe, é tudo que eu tô vivendo. É sempre para alguém, Maiara, a gente confia no campo. Você percebe assim, a gente está falando sobre o lance de você ter leveza, do dinheiro chegar com leveza, de não ter esforço e tal. Só que você concorda que tem gente que tem muito dinheiro, né? E aí só que a pessoa não tá nesse lugar. Então a pessoa fala, não, eu acho que esse negócio que vocês estão falando de dinheiro não tem nada a ver, porque eu já ouvi gente falar para mim, nossa, você era executiva, você ganhava tanto que para você também, né? Mas aí depois eu fui estudar um pouco sobre isso, é assim, mas aquele lugar era leve para você, Carol? Maiara, falei ontem pra cá que eu aprendi que o amor é caos. Preciso aprender sobre receber amor e dar amor de forma saudável. Sim.
Aquele lugar quando você estava no banco era leve para você? O que estava lá? Era o ego ou era a sua alma que estava dizendo? Era o ego. O ego não Então, queria abrir mão do meu cargo, dos meus isso. benefícios, Do status, do né? status. Então, Imagina. isso, o que a gente traz aqui é exatamente essa diferença. Ninguém está dizendo, a pessoa pode sim fazer muito dinheiro no ego, mas a gente sabe que está pesado. A gente sabe Tá que bem não tem, pesado. a gente sabe que não tem prosperidade nesse lugar. Então, o que a gente se ensina não é sobre o ego, não é sobre o status, não é sobre o que eu tô querendo me provar para o mundo. O que a gente ensina é sobre a leveza, né? É sobre você servir no seu lugar, você receber dinheiro na leveza. Então, existe essa diferença. Mayara, o feminino é um caos, cara. No Quando, grupo das lobas eu falei sobre isso com elas, assim, né? isso, Logo no início, né? Falei é. assim, o feminino é o caos e o masculino é a ordem. Isso. Tem uma cliente minha que ela falou: será que o feminino, para mim, na minha visão, né, sempre foi muito pesado? Porque foi uma reflexão muito importante. O masculino, ele é objetivo, ele é prático. Sim, sim, pronto e tal. O feminino, não, você tem que acolher esse caos. E quando a gente não sabe acolher esse caos, não sabe lidar com esse caos, aparentemente parece que fica mais pesado você estar no feminino do que estar no masculino. Eu acho que a reflexão dela foi E muito quando você fala pertinente. de lidar com esse caos, Bianca, me vem muito essa coisa assim da fluidez, né? Da gente não lutar contra o caos. Porque quando a gente fica tentando trazer muitas regras, muita ordem para o caos, a gente vai esmagar nosso feminino. E quando a gente fala da fluidez, é de alguma forma, imagina um mar muito cheio de agitação. O que, que a gente faz para a gente não se afogar? A gente boia, a gente relaxa. Né? O feminino acho que tem a ver com isso. Isso, mas assim, o que normalmente a pessoa faz? A pessoa não vai boiar, a pessoa quer ficar lutando contra aquela onda, né? Eu quero ficar lutando contra aquela onda e aí fica assim pesado. Não é fácil entrar nesse lugar, é desafiador, mas assim, tem um texto, não dá para eu ler aqui, mas é um texto que fala sobre o que está acontecendo, sabe? No mundo, sobre essa expansão de consciência. Isso está acontecendo nas empresas, está acontecendo na família, no relacionamento, está acontecendo entre pais e filhos, mas o quanto existe essa expansão de consciência e nessa expansão de consciência existe a desconexão. E aí ele fala sobre uma ruptura que daqui a pouco essa ruptura, se ela for verdadeira, ela vai voltar. Esse elo que se rompeu, se for verdadeiro, vai voltar. Se não for verdadeiro, tá tudo certo, vai fluir. Sim. Ó, tem uma coisa aqui ainda dentro da fala da Mayara, que ela colocou assim, ó, falei ontem pra cá que eu aprendi que o amor é o caos, enfim. Aí a gente falou desse lance do feminino e do masculino. Ela falou assim: preciso aprender sobre receber amor e dar amor de forma saudável. Né? Eu acho que um dos grandes caminhos aqui, não querendo dar respostas para esse seu comentário, mas assim, eu acho que um dos caminhos que eu iria seria o equilíbrio de fato entre o que eu dou e o que eu recebo. Quando você fala de dar amor de forma saudável, te conhecendo um pouquinho, né? Eu vejo que você é uma pessoa que se doa pra caramba e faz e acontece, mesmo pra mim, eu sou eternamente grata, tanto que você interage com os meus produtos, faz propaganda. A E Mayara tá no workshop? ela se inscreveu, mas não finalizou. Mayara, vai falando aí que eu vou pegar um negócio. Então, assim, eu diria para cuidar um pouco do equilíbrio entre o que você dá e o que você, né, e se permitir receber também. Porque, e quando eu falo se permitir receber, tem muito a ver com esse lance da energia feminina, né? Porque o se permitir receber se alguém faz algo por você, você não precisa retribuir de cara. Degusta um pouco, né? Experimenta degustar, porque às vezes a sensação que eu tenho é de que você se sente tão em dívida que você já começa a pensar em formas de retribuir. E existe, de fato, a lei da reciprocidade que caminha para esse aspecto, mas eu diria para você degustar um pouco, se permitir receber um pouco mais. Seja receber um elogio, seja receber um presente, enfim, e aprender a apenas receber num primeiro momento. Eu vou trazer uma coisa aqui, Carol, que eu nunca esqueci disso na minha primeira formação de constelação, quando a gente fala de equilíbrio de troca. Olha, por coincidência, eu peguei um azul e um vermelho. Mas não vamos levar isso só para as relações amorosas, né? Vamos levar isso para qualquer relação. O equilíbrio, dei o exemplo para a Karina. Alguém elogia uma roupa
por exemplo, já falo, foi R$ 10. Sim, eu já estive nesse lugar, Mayara. Eu já estive nesse lugar, Mas você só fala obrigada. Agora que você com um pouco mais de consciência, quando alguém elogiar a sua roupa, você só fala obrigada, né? Ele falava assim, Carol, uma relação, ele mostrou da relação amorosa, mas acho que é de todas as relações. Esse aqui fez, esse aqui faz. É como se eu dou um passo, o outro dá um passo. O que que a gente costuma fazer, e veio muito forte para mim, às vezes a gente pode falar um pouquinho sobre a dinâmica do triângulo dramático dentro do workshop, né? Que eu acho que isso tem muito a ver com prosperidade. O que acaba muito acontecendo com quem está na dinâmica do Salvador é faz, 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 faz. Esse aqui sendo sufocado, né? E aí, assim, vai sair da relação com toda certeza, por quê? Porque inconscientemente ele está em dívida, ele se sente em dívida com tanto que esse aqui fez e ele não conseguiu retribuir. Só que o que acontece muito, pode esse aqui fazer um pouquinho mais, vai chegar uma hora que esse aqui também vai fazer um pouquinho mais. O que não dá para acontecer, que eu vejo que acontece muito em todas as relações, faz muito e esse aqui fica parado. Não faz nada. Então, assim, as dinâmicas para ter Um equilíbrio grande folgado, que pode acontecer também, né? Isso, Tem traços isso. narcisistas aí, nesse caso. Isso, tem muito. Só que pra gente aprender a ter esse relacionamento saudável, que tem muito a ver, Bianca e Carla, parece que a pauta é sobre mim. De novo, né, Andréia? De novo. O quanto a gente precisa dar um passo e a gente olhar para ver se está retribuindo. Assim, eu vou dar um exemplo bobo, Carol. É o que me veio agora, tá, Carol? Desculpa. Eu e a Carol, a gente está com um projeto lindo e eu tô fazendo algumas coisas e a Carol tá, divide isso comigo, divide o que você tá fazendo comigo, né? Porque você tá fazendo Vai muito. com calma, não me pressiona. Não, ela falou assim, eu tô aqui, você já tá pressionada, já tá fazendo. Eu falei, Carol, relaxa. Por quê? Porque eu sei, eu e a Carol, a gente já conhece essa dinâmica. Pode ser que nesse momento eu tô fazendo dessa parte, a Carol tá fazendo outra parte, porque você tava fazendo as divulgações do workshop essa semana, você fez um monte de post que eu não fiz, que você me colocou. Então a gente sabe que existe uma troca. A gente sabe que eu posso fazer de um lado e você fazer do outro, a gente sabe. Pode existir um momento que você tá mais cheia, eu tô mais cheia, a gente sabe que existe essa troca. Porque a gente tá consciente disso, mas tem gente que não tá. Então continua fazendo, 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 fazendo. E o que que acontece? A gente fica sem energia. Esgota, né? Esgota, Aí se exatamente. sente esgotado e não sabe por quê. Isso. Porque quando a gente está nesse lugar de fazer muito e não esperar o retorno do outro, a gente sai sim do nosso lugar. Sai do nosso lugar. E receber parece que é uma coisa simples, Mayara, mas é desafiador mesmo quando a gente está fechado, né? Que a relação da mãe tem tudo a ver. Porque quando a gente tem uma relação, a relação da mãe é a relação de todas as mães. Então, quando a gente tem uma relação desafiadora com essa mãe, desde pequeno, inconscientemente, o que a gente faz? A gente se fecha. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida. A gente se fecha. Vamos falar um fechamento tipo de alma, assim. Eu tô me fechando para me proteger. Se eu me fecho, eu não sei receber. Mas eu não sei receber nada. Eu não sei receber relacionamento, não sei receber trabalho, não sei receber dinheiro, mas é receber na leveza, não é no peso, né? Sim, senhora. Eu acho que podemos caminhar para um fechamento, né? Podemos, porque assim, estão todos eles muito calados, né? Andréia, depois você me diga se você fez o desafio dos 7 chakras e como foi. Mayara, não perca a Mayara. Não perca o... Gente, eu volto bem nessa bomba. A Karen. Não perca o workshop. Ontem eu A postei Karen entrou no workshop? A Karen não entrou no workshop. Karen, por favor, hein, Karen? Não entrou. Mayara também, por favor, hein, Mayara? Tá faltando sua confirmação. Gente, eu tenho tantas perguntas, mas seria uma sessão. Só mais uma aí, vai. Só mais uma, vai. Solta só mais uma, André, que a gente responde. Não, você não perdeu, Karen. O workshop vai ser dia 16 de dezembro. As inscrições estão abertas. No link da minha bio, no link da bio da Bianca, você consegue fazer a sua inscrição, tá bom? Andréia, manda a sua pergunta. Tô voltando aos... Karen, você vai adorar o nosso projeto, o novo projeto meu e da vai mesmo. Carol. Vai a cara dela. Tá saindo do forno.
Andréia, faça a pergunta, porque a Andréia é assim, né, gente? A gente vai lá gravar o podcast com a Andréia, vocês acham que não? A Andréia faz terapia com a gente ao vivo. Vai, Andréia, estamos esperando a sua pergunta. Sobre troca, como se posicionar? Como estabelecer esse limite para a troca ser feita? Ou é o caso de encerrar mesmo? Manda, Carol. Bom, vamos lá. Ah, sim, maravilhosa. Ela tá dizendo que ela faz terapia com a gente mesmo, Carol. Andréia, seguinte, a sua pergunta vem se é o caso de estabelecer um limite ou se é o caso de encerrar mesmo. Eu acho que a resposta já está na sua própria pergunta. Por quê? Se essa relação você precisa se posicionar, é porque você precisa estabelecer um limite, certo? Para que fique mais saudável. Se você estabelecer o limite, eu acho que existe a ordem, né? Que é primeiro estabelecer o limite, depois você avalia se encerra ou não. Por quê? Porque à medida que você estabelece o limite, você vai saber se essa relação vai seguir de forma saudável ou não, se deve ser encerrada. Simples assim. Mas eu Percebe? vou. Não tem opção. A opção é só estabelecer o limite. E É. aí, à medida que você estabelece o limite, se a pessoa entender você falar tipo, da melhor forma, enfim, do jeitinho carinhoso de ser e etc., a pessoa entender, com certeza a relação vai ser mantida. Se tiver algum tipo de combinado para que essa troca fique um pouco mais equilibrada. Se por qualquer eventualidade não tiver nenhum tipo de acordo, se por qualquer eventualidade você continuar sobrecarregada, digamos assim, sim, aí vai caminhar para um encerramento de um jeito ou de outro. Você querendo ou não querendo encerrar essa relação, vai encerrar. Mas eu vou complementar o que a Carol falou, que eu falei sobre isso hoje, né? E vindo pelas ordens da ajuda do Bert Hellinger, uma coisa muito forte nessa relação do equilíbrio de troca é a gente sempre precisa olhar para o outro como um adulto. O que muito acontece é que a gente olha para o outro como uma criança. Os salvadores fazem isso. Isso, olha para o outro como uma criança, do tipo, ah, se eu falar, ele vai reagir assim. Não, eu tô lidando com adulto. Eu e a Carol, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês claramente aqui, publicamente. Eu e a Carol já era pra gente ter começado projetos lá atrás, mas a Carol teve um momento que ela não estava bem, teve um momento que eu não estava bem. E assim, não por coincidência do destino, mas esse é o momento certo que a gente conseguiu se encontrar com as energias super equilibradas, super alinhadas, para que a gente conseguisse fazer o que eu tenho certeza que já estava programado lá atrás. Sim. Bianca, tem uma coisa que eu acho que vai servir bastante para a Andrea, mas também para a Mayara. E também para as outras que estão aqui acompanhando, né? Mas vamos lá. Eu fiz um atendimento de mentoria hoje. E dentro da dinâmica também tem uma dinâmica de salvadora, né, no perfil dessa pessoa. E aí ela tem uma questão financeira, né? A gente está falando de prosperidade, ela tem uma questão financeira, uma meta financeira para alcançar, ok? Ela não está com uma super dificuldade financeira, mas tem uma meta financeira para alcançar. E um dos impedimentos dela é porque ela faz tudo para todo mundo, ok? E aí ela fala com muito orgulho assim: ah, porque se minha irmã precisar, eu me viro nos 30 e vou dar um jeito de ajudá-la financeiramente. Se minha tia precisar, tiver alguma coisa, eu vou dar um jeito de ajudá-la com o que precisar. Aí eu falei assim, nossa, que bonito isso. Generosidade é bonito, não é? Enfim, falei, e para você? E se você precisar? Tenho certeza que você também vai se virar nos 30 e ajudar, mas quem mais vai fazer isso por você? Então, assim, qual foi o ponto que eu trouxe para ela? Eu falei assim, se a sua irmã precisar, e se a sua irmã tiver uma dor de barriga, primeiro você precisa ver se ela vai conseguir providenciar o remédio dela para melhorar a dor de barriga dela, antes de você se mobilizar para poder dar o remédio para ela. Porque senão a gente tira a dignidade e a força da pessoa, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Então, encarar a pessoa como capaz, como adulta, enfim, tratar o adulto como adulto, gente, não é criança. A gente está falando de adultos aqui. Carol, eu já falei essa frase aqui, antes da gente encerrar, eu fiz um desenho aqui, eu vou mostrar. Você vai lembrar porque a gente se conheceu nesse momento. Mas tem uma frase do Bert Hellinger que ele diz, eu falei para você, acho que eu já falei aqui, no momento muito desafiador, nossa, tem tudo a ver, eu sou assim, misericórdia. No momento muito desafiador, eu li uma frase do Bert Hellinger que me deixou no meu lugar, a salvadora em recuperação. A força que eu faço, para me conter, para não ir tirar o outro daquele lugar que está passando por uma dificuldade,
se transforme em força para que ele mesmo saia daquele lugar. Isso, para mim, foi uma das frases mais marcantes do Bert Hellinger. Porque realmente a gente que tem essa postura de salvador tem que fazer uma força muito grande para não ir salvar o outro que está numa situação ruim. Então, se eu tenho que fazer essa força para não tirar ele de lá, tenham consciência de que essa força que você está fazendo vai se transformar em força para que a própria pessoa saia daquele lugar. Porque todos nós temos uma força interna. A gente só precisa saber acessá-la. E quando eu estou nesse lugar de salvadora, quando você fala, eu tiro a dignidade do outro, eu tiro a oportunidade do outro de aprender, de descobrir essa força que ele tem dentro dele. Então, Carol, vamos falar sobre isso no workshop. Andréia, pode entrar no workshop. Aqui, ó. Dá para ver? O triângulo. O triângulo, não dá para ver direito, mas eu fiz muito rápido. Salvador, vítima e agressor. A prosperidade está onde? Fora disso. Até escrevi, prosperidade. Ela está fora desse triângulo. Né? Isso foi uma das primeiras dinâmicas que a gente fez juntas, né, Carol? Você lembra? Sim. Como que eu prospero? Como que eu estou pronta para prosperar? Onde eu estou no meu lugar? Quando eu saio dessa dinâmica das relações. A Karina me perguntou quão inútil eu achava que meu irmão era. Penso muito nisso. É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas por quê? Porque você olha para ele como fraco. Você olha para ele, às vezes, como uma criança. Então, o quanto é importante você olhar para ele como adulto e saber que se você tem essa força dentro de você para resolver os seus problemas, todo mundo tem. Só que a gente entra nesse lugar de querer salvar, de achar que o outro não é capaz de resolver. Só que eu só vou ajudá-lo a descobrir essa força quando eu deixar ele resolver os problemas por conta dele. Só para avisar que quinta-feira tem podcast no ar. Quinta-feira tem mais um podcast. Vai ser lançado na página lá das meninas do podcast, do ponto de entrevista. Vai ficar disponível o episódio inteiro do YouTube e alguns cortes já serão disponibilizados aqui na nossa página. Que eu já estou curiosa para saber qual que é o primeiro corte, viu, dona Andréia? Você deixa a gente muito na expectativa, né, Carol? Ai, ai. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o workshop tá a coisa mais linda. Quem viu aí o portal viu que só do portal já dá para ver aqui que eu e a Carol a gente está preparando. Um workshop online onde dá para oportunidade para todo mundo. Só aqui nessa live a gente já tem Andréia, Maiara, Karen. Pelo menos essas 3 novas no workshop, é isso? A Jaqueline já tá. Já entrou, isso. Mas tem mais gente acompanhando aqui, hein? Quem tá acompanhando aqui online. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Tem a Tati. Tati, você está convocada. Ela falou, eu preciso disso. Tati está convocada. Tem aqui a Alessandra Amaral e Ingrid Victoria. Enfim, meninas estão todas convocadas, tá? Isso. Para o workshop. Convocadas para o workshop, que assim é online, plataforma Zoom, vai ficar gravado, né? E a gente disponibiliza a gravação depois, né, Carol? Sim. E assim, está incrível. Gente, me mandem um link, porque eu sou enrolada e esqueço, mas eu quero isso. A Lei está convocada também. Andréia, eu te mando o link, já falei aqui para ela. Mas o link para se inscrever está no meu perfil ou no perfil da Carol. Assim que vocês fizerem a inscrição, a Karen, parabéns pela live. Karen, estou muito feliz que você está aqui, viu? Muita saudade. Faz muito tempo que eu não vejo a Karen. Bastante tempo que eu não falo com ela também. Ela ensaiou para ir em alguns workshops meus presencial, mas acabou não indo. Espero que o ano que vem ela consiga ir em algum. Então comece pelo online, que nós faremos juntas. Depois você vai no presencial. Então é isso, gente. Fica o convite, está muito legal. Estamos preparando algo muito especial. Vocês já viram que eu e a Carol, quando a gente está junta, é exatamente isso. A Andréia grava um podcast com a gente. Ela vê que gravar o podcast é assim, né, Carol? Ela se sente numa terapia. Eu vou tirar só uma carta aqui, posso? Ah, legal. Eu ia pegar aqui. Pode pegar daí. Ah, mas tira daí também. Eu vou tirar uma da criança, tá bom?
Enquanto as minhas cartinhas não estão prontas, vamos usando o despertar do feminino. Ah, garota, mas como ela é? Gente, a Bianca é autora. Ela fez umas cartinhas, coisa mais linda. Vamos lá. A Olha. cartinha. Quer falar primeiro? Não, depois dessa empolgação, espera aí que a sua vai fechar. Calma, calma. Tá, vai fechar A mesmo. minha cartinha é a cartinha da solidariedade. Ela diz assim: é quando a gente está dormindo e sonha que todo ser vivo do universo é uma parte da gente. E a gente sabe que só vai acordar de verdade quando todas essas partes tiverem despertado. Aí a gente fica logo querendo acordar todo mundo. Participe do processo do despertar coletivo. Gente, participe do processo de despertar coletivo, que é o workshop, né? E quando você fala todas essas partes nossas, o que a gente falou? Partes nossas ficam pelo caminho. Quanto é importante encerrar esses ciclos para trazer essas partes nossas para a gente, né? Para a gente se sentir inteira. E olha a carta: movimento. A vida dá suas voltas e de repente tudo fica fora do lugar. Somos convidadas a dançar independente de qual seja a música. O segredo é viver cada movimento que a vida realizar, seja para sorrir ou para chorar. O mais sábio é se movimentar. Movimento. Movimento. Exatamente. Movimente-se, gente. Vocês não vão se arrepender. É a melhor coisa que tem, né, Carol? Olha que interessante. Rapidinho, quando você fala de movimento, eu vou ler de novo a última frase que responde a nossa live, tá? Uhum. Quando você insiste em ficar em um lugar em que não há troca, o sistema entende que você está devendo a si mesmo. E isso reflete em todas as áreas. Gente. E quando você traz isso, é o quê? Eu estou vibrando exatamente isso para o universo. Eu estou vibrando exatamente essa energia, né? De escassez, né? Se deve a si mesmo. E como que eu quero atrair a prosperidade? Isso casa com a fala da Maiara de se permitir receber. Mas, enfim. Isso. Chega, né, para mais semana que vem e também no workshop. E apenas se inscrevam. Exatamente. Gente, qualquer dúvida no workshop, mandem mensagem para mim, para Carol, mas tá lindo, vai ser lindo. E eu espero que vocês estejam todos presentes. E terça-feira eu e a Carol estaremos aqui de novo. Beijo, gente. Obrigada, obrigada. Beijo.